Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma edição do Fala Jurídica, projeto do NEAF Concursos. Eu sou a professora Solange Guimarães, sou professora de Direito Civil nos cursos de graduação e também professora nos cursos de pós-graduação e preparatório para concursos. E hoje eu estou aqui para conversar com vocês a respeito de um tema que está bem em voga, que é a questão do Mr. Catra. Mr. Catra, como vocês sabem, um cantor de funk, um cara muito inteligente, um cara preparado, famoso, e famoso não apenas pelo seu talento em cantar o funk, como também famoso pelas suas opções de vida. Ele era um cara que tinha mais de uma esposa, aspas, né? No Brasil, vocês sabem, não é possível ter mais de uma esposa, mas ele falava a todos que ele tinha 5 esposas, pelo menos. Então, ele tinha a esposa oficial, se não me engano é Silvia o nome dela, e tinha mais 4 companheiras, das quais eu não sei o nome, mas ele sempre se referia a ela como suas esposas, e com elas ele teve, por aí, 32 filhos, mais ou menos, entre naturais e adotivos. Bom, qual a questão, então, que se coloca com relação ao Mr. Catra? Bom, gente, é uma questão que envolve o direito das sucessões, direito das sucessões regulado no nosso Código Civil, onde nós temos ali a transferência dos bens de uma pessoa quando ela morre. A regra geral do nosso código é assim que a pessoa falece, os bens são transmitidos imediatamente para os seus herdeiros necessários e legítimos, e, portanto, no caso do Mr. Catra, isso também aconteceu. Agora, é preciso que isso seja formalizado. Como que eu vou fazer para saber quem terá direito a essa herança? A pergunta que se coloca, a esposa do Mr. Catra, esposa que eu digo no sentido jurídico, casada com ele, aspas, papel passado, o pessoal fala, casado de papel passado, só que não tem jeito de ser casado sem ser de papel passado. Mas vamos falar num termo popular, né? Então, casado de papel passado com essa pessoa, ou se as suas companheiras terão direitos também sobre essa herança. Então, vamos dar uma olhada e como é que funciona isso. Começando, gente, pelos herdeiros necessários. O artigo 1845 do Código Civil determina que são herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Professora, então quer dizer que quem tem direito a isso é só a esposa, cônjuge? Não. STF, recente decisão, disse que o artigo 1790 é inconstitucional e, portanto, os companheiros têm que ter os mesmos direitos do cônjuge, ok? Professor, então quer dizer que as companheiras do Mr. Catra vão receber herança? Então, não é tão simples assim. Por quê? União estável é a união de pessoas que não têm impedimentos para casar. Essa é a situação dos companheiros e união estável. Concubinato é a união de pessoas impedidas de casar. Então, vamos analisar a questão. Mr. Catra é casado com a esposa dele, Silvia, ok? E ele vive numa relação afetiva com outras 4 mulheres. Ora, se eu já sou casado nos termos do artigo 1521 do Código Civil, eu não posso ser casado com outra pessoa. Não é possível ter casamentos simultâneos até este momento no Brasil. Por que não? Porque o nosso Estado é um Estado monogâmico que diz que aqui eu só posso ter uma esposa, só posso ter um marido. Portanto, eu não posso ser casado com mais de uma pessoa no Brasil. Se eu não posso ser casado, significa que as uniões do Mr. Catra, as uniões fora do seu casamento, elas não podem ser, na letra fria da lei, consideradas como uniões estáveis. Então, como é que funcionaria a sucessão? Vamos dar uma olhadinha aqui no quadro, que eu vou mostrar para vocês. Bom, pessoal, é o seguinte. Vamos imaginar, então, aqui, vamos ver o Mr. Catra, né? Tá aqui. Vamos supor que ele seja o Mr. Catra, tá? Tudo bem? Morreu, infelizmente. E aí ele deixou, não dá pra gente colocar aqui 32, né? Então vou colocar aqui 32 filhos, certo? Ele teve esses filhos com quem, gente? Com 5 pessoas, quer dizer, 5 pessoas que a mídia tem notícia. 5 pessoas que a mídia tem notícia, ou seja, eles tinham uma esposa, certo? Que essa aqui eu vou dizer que é, aspas, oficial. Oficial numas, né? Oficial, claro, casada com ele, né? E ele tem esses 32 filhos entre naturais e adotivos. Aqui alguns pontos importantes. O fato dele ter 32 filhos, ainda que esses 32 filhos sejam naturais e adotivos, isso faz com que todos tenham direito à herança. Hoje, no nosso ordenamento jurídico, é importante lembrar, todos os filhos têm os mesmos direitos. Ou seja,
tanto os adotivos quanto os naturais têm os mesmos direitos assegurados pela lei. Portanto, todos os 32 filhos do Mr. Catra terão direito à herança em igualdade de condições. Professores, se tiverem outros, que dizem as más línguas, não sei, né, que ele teria outros filhos fora esses 32. Veja, não tem nenhum problema. Se ele tiver outros filhos fora esses 32, esses outros filhos, se não tiverem sido reconhecidos, vão entrar com ação de investigação de paternidade, vão se habilitar no inventário e terão direito à sua cota na herança. Sem problema algum, tá? Então, o fato de, por exemplo, dizer, ele tinha outros filhos, eles vão se habilitar como herdeiros e vão ter direito à sua cota parte, porque todos os descendentes, os filhos, serão tratados da mesma forma. Se algum filho já for falecido e tiver filhos, os herdeiros ou os netos de Mr. Catra terão o mesmo direito que teria o seu filho se vivo fosse. Aqui, gente, vejam, eu estou fazendo um exercício de hipóteses, porque eu não sei da vida pessoal do Mr. Catra com relação a que filhos são vivos, que filhos são mortos, apenas um exercício de direito das sucessões, tá, gente? Estou aqui apenas colocando hipóteses para a gente poder trabalhar esse tema com vocês, ok? Muito bem, então o nosso problema está aqui com as 4 aspas companheiras do nosso amigo Mr. Catra. Então, eu vou ter 2 situações possíveis aqui, pessoal. Veja, eu vou ter primeiro a possibilidade colocada no artigo 1829. 1829, ele trata, o artigo 1829 do Código Civil, gente, ele trata da ordem de vocação hereditária, ou seja, quem será chamado em primeiro lugar para receber herança. Então, lá diz que vão receber os descendentes em concorrência com o cônjuge na comunhão parcial de bens dos bens adquiridos durante o casamento, né? Porque os bens particulares não se comunicam na comunhão parcial de bens. Pois bem, então nesse caso a esposa, ela, de acordo com 1829, dividirá a herança com os herdeiros. Qual é a condição aqui, gente? Vamos fazer um exercício aqui. Quando você é casado no regime da comunhão parcial de bens, metade do seu patrimônio é seu, a outra metade é ameação. Então, o que acontece aqui? Então, a esposa do Mr. Catra tem direito a 50% dos bens adquiridos durante o casamento por força do regime de bens. Então, ela é meeira. A outra metade dos bens do Mr. Catra será dividido entre os seus herdeiros. Então, 50% é a meação que pertence à esposa do Mr. Catra. A outra metade é a cota disponível, cota disponível não. A outra metade pertence aos seus herdeiros necessários, os descendentes. De acordo ainda com 1829, gente, se o nosso amigo Mr. Catra, que é o nosso exemplo, se ele tinha bens particulares, ou seja, ele tinha bens antes de se casar, esses bens que ele tinha com particulares também serão divididos. Então, esses bens particulares serão divididos e aí a esposa terá, além dos 50%, a mesma cota à parte que couber aos descendentes com relação aos bens particulares. Então, recapitulando. Com relação aos bens comuns, ou seja, os bens adquiridos durante o casamento, a esposa do Mr. Catra é meeira. Então, ela não recebe a outra parte, ou seja, ela é meeira dos bens comuns. Então, metade de tudo que foi adquirido durante o casamento, os royalties, direitos autorais sobre canções, compras de imóveis, etc., etc., é dela. A outra metade é dos descendentes. Com relação aos bens particulares, vamos imaginar que num exercício apenas de hipótese, que ele tivesse bens antes do casamento. Os bens que ele tinha antes do casamento são bens particulares. Com relação aos bens particulares, a esposa tem direito à herança. Então, com relação aos bens particulares, ela não é meeira, ela é herdeira. Então, terá direito a uma cota à parte dos bens particulares. Ok, com relação ao cônjuge. Essa seria, gente, a solução dada pelo artigo 1829 e artigo 1845 do Código Civil. Então, perfeito, ela é a esposa, ela tem o direito. Porém, essas 4 aqui não podem ser ignoradas porque existe hoje uma corrente muito forte chamada poliamor. Existem relações, de acordo com essa corrente, que é uma corrente ainda minoritária, dentro do ordenamento jurídico, que existe a possibilidade de uma pessoa amar, uma pessoa ter afeto, ter um interesse legítimo de afetividade por outras pessoas que não seja necessariamente apenas uma. Então, em tese, é possível dizer que o Mr. Catra amava
ou tinha afeto pela sua esposa e também pelas suas companheiras. Essas relações, gente, fora do casamento, onde existe um afeto genuíno, é chamado, então, de relação poliafetiva. Então, no caso, eu poderia dizer que o Mr. Catra vivia uma situação de poliamor, chamado de poliamorismo. Então, ele tinha a esposa e mais 4 companheiras. Segundo relatos e entrevistas, depoimentos da esposa do Mr. Catra, Silvia, ela teria dito em várias entrevistas que sabia da existência das outras companheiras do marido e que concordava com isso e que aceitava, tanto que todos os filhos viviam na mesma casa e eram considerados por ela e pelo Mr. Catra como filhos de todos. Então, existia uma relação genuína de poliamor ali. O problema é que o nosso ordenamento jurídico não aceita o poliamor. Vamos conversar mais sobre isso. O que acontece, gente? Poliamor é uma relação, que eu posso dizer, onde as pessoas têm relações de afeto, afeto no sentido carnal, no sentido conjugal, no sentido amplo da palavra, por outras pessoas além da esposa, ou do marido, ou de uma única pessoa por quem a pessoa tenha se interessado. Então, podemos dizer que o Mr. Catra vivia uma situação de poliamorismo, uma situação de poliamor. Ele vivia relações poliafetivas. Muita gente dentro do direito tem defendido a ideia do poliamor, porém, eu não tenho ainda na doutrina, na jurisprudência, melhor dizendo, muitos casos de que o poliamor é aceito como uma relação que permite a aquisição de direitos. Então, se eu não tenho essa aquisição de direitos, se as 4 companheiras do Mr. Catra forem consideradas apenas concubinas pela letra fria da lei, o concubinato, união de pessoas impedidas de casar, essas 4 companheiras não poderiam se casar com ele, porque ele já é casado com a Silvia. Então, elas não poderiam se casar com ele. Portanto, pela letra fria da lei, elas não teriam direito à herança do Mr. Catra. Por quê? Porque elas não eram esposas nem companheiras, uma vez que para ser companheira e união estável eu tenho que ter uma relação onde não haja impedimento matrimonial do artigo 1521. Então, o que fazer? A solução para esse caso é que, eventualmente, se os advogados ou tiverem bens realmente a ser partilhados e essas companheiras quiserem pleitear esses bens, é preciso ingressar em juízo, tentar reconhecer a existência de uma relação de união estável, embora poliafetiva, o que não é reconhecido até o momento, para que elas possam ter direitos à herança. Nesse caso, a herança, ou a mesma, aspas, meação, teria que ser dividida igualmente entre as 5 companheiras, esposa mais 4 companheiras. Tem uma decisão do Rio Grande do Sul, gente, sempre o Rio Grande do Sul na vanguarda das decisões com relação a direito de família, sobretudo, onde o juiz e o próprio tribunal no Rio Grande do Sul acatou a ideia de uma relação poliafetiva. Então, dizia-se que havia uma relação de uma esposa e uma companheira, e aí o marido falece. E aí, obviamente, a companheira entrou na justiça pleiteando a sua parte na divisão dos bens. E essa decisão entendeu que havia direitos, uma vez que havia uma relação afetiva efetiva e não daria para apagar a situação da afetividade. Hoje o afeto é um valor jurídico, eu sempre discuto isso nas nossas aulas, onde o afeto é um valor jurídico genuíno. Se existe um afeto genuíno por mais de uma pessoa, entendeu o Tribunal do Rio Grande do Sul, numa decisão específica, de que deveria haver a divisão dos bens. Então ele falou não em meação, mas em triação. Olha que loucura. Então, ao invés de meação, que seria metade, ele colocou a palavra triação, que seria a divisão por 3. Então, seria a parte do marido, mais a parte da primeira companheira e a parte da segunda companheira seriam divididos e cada um teria 1/3 dentro desse universo de divisão de bens. Então, no caso do Mr. Catra, eu ouvi falar, não sei se é verdade, aí vamos apenas colocar como hipótese, que ele teria deixado um testamento. Se ele realmente deixou um testamento, o que ele pode colocar lá dentro? A sua cota disponível. Então, ele não vai poder dispor sobre a 50%. 50% pertence aos herdeiros legítimos e necessários, incluindo aí a esposa. Ele pode dispor livremente da outra metade, que seria a cota disponível. Nesse caso, se ele fez um testamento, ele poderia colocar essa cota disponível para suas companheiras, que não teriam direito de acordo com a letra fria do Código Civil. Então, resumindo, para eu poder dizer que as companheiras do Mr. Catra, que viviam uma relação poliafetiva com ele, teriam direito, eu preciso reconhecer uma união afetiva que sobrepõe as regras do Código Civil, de que não é possível você ter uma relação
de união estável ou de casamento com mais de uma pessoa. Eu teria que reconhecer a possibilidade de uma união poliafetiva, de poliamorismo. Se eu reconhecer o afeto como valor principal dessas relações, eu poderia reconhecer essa união poliafetiva e dar direitos a essas pessoas, mas isso vai depender de decisão do tribunal. Tem que haver o reconhecimento legal, porque pelas disposições do Código Civil, eu não tenho como fazer esse reconhecimento do poliamorismo até o momento. Para fechar, pessoal, CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, há pouco tempo foi questionado por algumas organizações, sobretudo por uma organização que trabalha com direito de família, para se pronunciar e dizer que reconhece o poliamor ou as relações poliafetivas. O CNJ se pronunciou ano passado dizendo que não é possível reconhecer e validar uniões poliafetivas. Então não adianta você tentar ir no cartório e fazer esse reconhecimento, que o CNJ já disse que não vai reconhecer essas uniões poliafetivas. Até o momento, então o CNJ, o mesmo órgão que permitiu que os cartórios fizessem os casamentos homoafetivos, que está a pleno vapor, totalmente liberado o casamento homoafetivo, diz que a relação poliafetiva, até o momento, não será reconhecida pelos cartórios. Então, atualmente, a posição é essa. Então, para que a questão do Mr. Catra seja resolvida e todas as companheiras recebam, é preciso que os tribunais, ou um tribunal, um juiz, e depois, se havendo recurso, que o tribunal reconheça essas uniões poliafetivas e dê direitos a essas companheiras do nosso queridíssimo Mr. Catra. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí. Fiquem antenados e ligados nas notícias a respeito do Mr. Catra, que deve sair alguma novidade aí para que a gente possa, no futuro, voltar a tratar disso. Quem sabe aí, numa decisão inédita para a gente poder também trabalhar. Ok? Até mais, pessoal.